Vamos agora falar sobre as razões trigonométricas, aula 5. Então, razões trigonométricas do triângulo retângulo. Bom, nós estudamos aqui na aula passada razões trigonométricas do triângulo retângulo usando as projeções, né? A altura daqui, né? Os valores com as projeções, mas agora nós vamos usar, nós vimos também, né? Que o triângulo retângulo tem os lados que são os catetos e tem a hipotenusa, né? Quando a gente usou o teorema de Pitágoras, a gente queria determinar um lado sabendo o valor dos outros dois lados, né? Agora nós vamos começar a usar o cálculo usando seno, cosseno e tangente. Por quê? Porque nesse caso nós não precisamos ter todos os demais valores. Se eu tiver somente um valor e saber o ângulo, eu posso determinar o outro lado do triângulo. Então vamos aqui. Então vamos lembrar que tem um triângulo retângulo, né? Porque o ângulo de 90 graus e os demais valores, né? Somam, né? Os demais valores são ângulos menores que 90 graus. Então aqui eu tenho um ângulo menor que 90 e aqui também. Então, ó, eu tenho em frente ao ângulo reto, né? Eu tenho a hipotenusa. Se eu analisar esse ângulo agora aqui, ó, o que está em frente a ele eu chamo de cateto oposto. E o que estiver do lado, né? Ou seja, próximo, eu chamo de cateto adjacente. Isso quando eu estou analisando esse ângulo aqui. Se eu por acaso for analisar esse outro ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, a hipotenusa vai manter no mesmo lugar, porque a hipotenusa é de acordo com o ângulo reto, então isso não muda. Mas se eu mudar o ângulo de análise, eu vou mudar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Por quê? Porque agora nesse ângulo aqui, ó, o lado que está em frente é o cateto oposto e o lado que está do lado é o cateto adjacente. Então, eu só tenho que lembrar isso. Sempre o que está em frente ao ângulo é o cateto oposto e o que está do lado é o cateto adjacente. E aí eu posso fazer a seguinte observação. O seno, ele é o cateto oposto, o seno do ângulo, né? Então, o seno desse ângulo aqui, ou desse ângulo aqui, né? Do ângulo que a gente está analisando, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, nós temos aqui alguns ângulos mais comuns, né? Que é de 30, 45 e 60 graus, chamados de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, eles têm os valores, né? Para a gente poder fazer o valor do seno. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o seno, o cosseno e a tangente. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Da mesma maneira que tem o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Então, cada valor do seno, dependendo do ângulo, vai ter um valor diferente, né? Então, se eu tenho o seno de ângulo 30 graus, eu tenho esse valor. O seno de 45, eu tenho esse aqui, né? Da mesma maneira que o cosseno do ângulo de 30 é um valor, de 45 é outro. Por que nós vamos precisar disso? Porque na fórmula aqui diz, ó, que é cosseno do ângulo, seno do ângulo, né? Tangente do ângulo. Então eu vou ter que olhar esse valor para substituir aqui, ó. Se eu estiver falando de um ângulo de 30 graus, então quando eu for dar aqui, ó, seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o seno de 30 graus? Vou olhar na tabela e substituir por esse valor aqui. Então eu tenho aqui alguns exemplos de exercícios de fixação, né? Mas vou fazer um exemplo aqui com vocês para ficar mais fácil de entender o que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Se eu tiver um triângulo aqui, ó, um triângulo aqui, né? Aqui, ó, esse ladinho aqui eu já sei que é um ângulo reto, né? Se eu tiver um ângulo aqui de 30 graus, vamos supor, né? Esse lado aqui é a hipotenusa, aqui são os catetos, né? E eu quero determinar esse valor aqui, né? Esse valor aqui, sabendo que a hipotenusa vale 20 metros, vamos supor. Então eu tenho aqui, ó, quero determinar esse valor aqui, tem um ângulo e tem um lado só, tá vendo? Não posso usar o teorema de Pitágoras porque eu não tenho esse valor aqui, ó. No teorema de Pitágoras eu tenho que ter dois valores para determinar um terceiro. Então nesse caso aqui eu tenho um ângulo e um valor. E eu quero determinar esse valor aqui da altura. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos identificar se é
cosseno, tangente que eu vou usar, né? Como que eu vou fazer isso? Identificando quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então vamos lá. Eu tenho um ângulo aqui. Esse lado que está em frente é o cateto oposto, né? Cateto oposto. Então o valor do x é o cateto oposto. Esse ângulo, esse lado aqui que está em frente ao ângulo reto é hipotenusa. Então veja bem, eu quero calcular o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então é mais fácil eu usar pelo seno. Por quê? Porque o seno do ângulo, ele é cateto oposto dividido por hipotenusa. Então seno do ângulo vai ser... Quem é o cateto oposto? É o x que eu quero determinar. Dividido... Quem é a hipotenusa? 20. Então vou colocar ali, 20, né? Vou botar aqui embaixo para ficar melhor. Então vai ficar, ó, seno do ângulo, o cateto oposto é o x que eu quero determinar. Estou usando o seno porque eu quero determinar o cateto oposto e tenho a hipotenusa, né? Então a hipotenusa vale 20. Seno de quanto? Seno de 30. Então eu venho aqui e já troco aqui, ó. O ângulo é 30 graus. Aí eu vou na tabelinha e substituo seno de 30. Seno de 30, 1 sobre 2. Então vamos lá. Seno de 30. 1 sobre 2 é igual a x dividido por 20. Agora eu tenho aqui, ó, uma razão, né? A razão inversamente proporcional. Então eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Ó. Multiplico assim, assim. Então vai ter, ó, x vezes 2, 2x. É igual a 20 vezes 1, 20. X é igual a 20. O 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então x é igual a 20 por 2, 10 metros. Então eu sei que essa altura aqui, ó, vale 10 metros. Então, poderia também fazer assim, ó, 1 dividido para 2, 0,5. Então, outra maneira de fazer, ó, 1 dividido para 2, 0,5. Ficaria 0,5 é igual a x sobre 20. Multiplicou cruzado, ó, x é igual a 20 vezes 0,5. X é igual a 10. Mesmo resultado. Por quê? Porque essa fração 1 dividido para 2 é a mesma coisa que 0,5. Aqui, se eu fizer a raiz de 2 dividido por 2, vai dar mais ou menos 0,9 aproximadamente, que vai dar 8,8666. Então, aproximadamente 0,9. Pode substituir também. Mas o que vai acontecer é que às vezes o valor vai dar próximo, não vai dar os mesmos valores iguais. Igual aconteceu aqui, porque no 0,5 foi um valor mais sem aproximação, né? Então deu o valor igual. Mas se eu fizer com esse daqui, o valor já vai, como eu tive que aproximar, o valor vai dar um valor próximo à resposta, né? Não vai estar errado, mas dependendo da questão de marcar, o valor vai dar diferente, tá? Então, esse é um exemplo de como que tem que ser feito o cálculo. Vamos agora para o exercício de fixação. Então, na primeira questão dá assim, ó, a rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, no ponto de encontro do posto com a Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina na rua e a rua Tenório Quadros. Então tem aqui, ó, rua Teófilo. Eu fiz um desenho já aqui do triângulo para adiantar. Então ambas se cruzam formando um ângulo de 30 graus. Então eu sei que aqui, ó, forma um ângulo de 30 graus, né? E aí ele diz o seguinte, ó, o posto de gasolina do Sul encontra-se na Avenida Teófilo, né? Então tá aqui, o posto está nessa avenida aqui, a 4.000 metros do citado cruzamento, né? Então o posto está aqui, né? Aqui está o posto. E aí ele pergunta, ó, determine em quilômetros a distância do posto e a rua Tenório. Então ele quer saber essa distância aqui, ó, que eu chamei de x, que é essa distância daqui até aqui. Então vocês vão fazer a continha, identificar se vai usar seno, cosseno, tangente
e determinar esse valor de x aqui. Se a gente tivesse considerado, vou fazer aqui agora, um exemplo aqui, se eu tivesse considerado o contrário, né? O mesmo triângulo, peraí, tivesse considerado o mesmo triângulo, né? Tá aqui o mesmo triângulo, e considerado que a rua Tenório é a de baixo, essa aqui seria a de baixo e a outra de cima. O posto estaria aqui, ó, se eu tivesse invertido. Vou considerar que a Teófilo é aqui e a Tenório é a de baixo. O ângulo continua sendo 30 graus. A única diferença é que o posto, ao invés de estar aqui embaixo, ele estaria aqui. Mas o valor para determinar essa distância seria x de qualquer maneira, tá? Então, independente de eu colocar a rua nessa parte aqui ou nessa parte aqui, o valor que a gente tem que determinar do x, ó, é o mesmo, é essa altura aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, tá? Só para ficar claro que eu considerei na parte de cima a rua Tenório, mas poderia ter considerado também na parte de baixo. O importante é que o valor do x a ser calculado é o mesmo, tá bom? Na outra questão aqui, ó, uma forma pouco conhecida de arte é o preenchimento de calçadas com pedras, como vemos na calçada encontrada em Brasilândia. Então aqui é como se fosse formando vários triângulos aqui, né? Ó, tem alguns triângulos formados aqui, ó, né? Aqui, ó, triângulos aqui. Ó, tem triângulos ali. E aí ele pergunta, ó, todos são triângulos retângulos, né? Cada lado possui um ângulo de 30. Então, ó, vamos reproduzir o triângulo aqui, ó, que é o que foi mostrado ali na figura, né? Cada lado, né, possui um ângulo de 30. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá, 30 graus. A hipotenusa, 100. Então, ó, hipotenusa aqui, ó, 100. Com base em informações acima, os catetos de cada ângulo medem em centímetros. Então, nós vamos determinar aqui, ó, o cateto oposto, ou seja, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vocês vão fazer a continha com seno para achar o cateto oposto, depois a continha com cosseno para achar o cateto adjacente. E aí vai achar as duas, são duas contas aqui, né, separadas. E aí depois vai marcar a opção correta ali. Tá? Então essas são as questões que vão ficar para fazer, ó. Questão 1 e questão 2. Tá? Esse é o conteúdo da aula de hoje. Vamos então fazer isso aí e qualquer dúvida me chama, tá?